Há algo de inquietante na forma como Thomas Shelby entra em cena. O passo firme, o olhar que corta o ar, o cigarro entre os dedos, tudo nele comunica poder, mas não o tipo de poder que grita. É o poder que observa, o poder que espera, o poder que sabe o valor do silêncio. Vivemos em tempos em que todo mundo fala demais. Todo mundo quer ser visto, ouvido, validado. Mas Thomas Shelby caminha na direção oposta. Ele é o homem que fala baixo e faz alto. O homem que entendeu que a força não está na voz, mas no olhar. Ele não nasceu assim, foi moldado pelo caos, pela guerra, pela perda. A verdadeira força, como o aço, só nasce no fogo. E foi no fogo da Primeira Guerra Mundial que Thomas se tornou o que é. Lá, em meio à lama e ao barulho ensurdecedor das bombas, ele aprendeu o que a maioria passa a vida inteira tentando entender. Quem domina o medo, domina a si mesmo. Há uma cena que traduz isso perfeitamente. Thomas volta da guerra diferente. Enquanto os outros comemoram o fim do conflito, ele permanece calado, observando. Aquela quietude é a marca de alguém que entendeu que o mundo é barulhento demais para ser compreendido de imediato. Essa é a primeira lição da estratégia invisível, o poder do silêncio. Na vida, quanto mais você fala, mais dá munição para que te interpretem, te ataquem, te moldem. O silêncio é o espaço onde o pensamento se arma. É ali que você entende quem é, o que quer e, principalmente, o que está disposto a perder para vencer. Thomas Shelby raramente reage impulsivamente. Quando provocado, ele acende um cigarro, dá uma tragada lenta e apenas observa. Esse simples gesto, quase insignificante, é o símbolo do domínio interno. É o intervalo entre o impulso e a resposta. E é nesse intervalo que mora o poder. Pense em quantas vezes, em seu próprio dia a dia, você se sentiu pressionado a reagir, a responder uma provocação, a provar algo. Mas a verdade é que o mundo se curva diante de quem não reage, apenas analisa. E quando decide agir, faz isso com precisão cirúrgica. Thomas Shelby é o retrato do homem que entende que a pressa é inimiga da estratégia. Ele sabe que cada palavra dita é uma carta jogada. Por isso, ele guarda suas cartas com a frieza de quem não joga para ganhar uma rodada. Joga para dominar o jogo inteiro. Há um momento emblemático, quando ele enfrenta os italianos pela primeira vez. Os homens gritam, ameaçam, tentam intimidá-lo. E Thomas, com uma calma quase sobrenatural. Com poucas palavras, mas ditas com o grande poder. Cena épicas que é mais do que uma demonstração de coragem. É um lembrete. Poder não é falar mais alto. É falar menos e fazer com que o silêncio complete o restante da frase. Thomas Shelby tem muita clareza no que fala e faz. Ele nunca fala para preencher o ar. Ele fala para mover o tabuleiro. Cada decisão é medida, cada palavra é escolhida, cada gesto é parte de um plano maior. E isso é o que falta a muitos de nós. Vivemos em um mundo de impulsos, de respostas rápidas, de opiniões automáticas. Mas o verdadeiro estrategista é aquele que entende o peso de cada ação. Ele age com propósito, e o propósito é o que diferencia o líder do amador. Em outro momento da série, Thomas está diante do espelho, colocando o terno antes de uma reunião decisiva. Não há ninguém por perto, mas o modo como ele ajeita o paletó, como alinha a gravata, como se olha nos olhos, é como se estivesse se armando para a guerra, e de certo modo está, porque o homem que domina o próprio reflexo já venceu metade da batalha. Thomas não é forte porque nasceu confiante, ele é forte porque construiu uma disciplina de presença que o coloca em estado de poder. E aqui há uma verdade poderosa.
você não precisa sentir-se pronto para agir. Precisa agir até tornar-se pronto. A presença é um treino diário e toda vez que você se levanta e escolhe não ceder à dúvida, você reforça o músculo invisível da confiança. Thomas Shelby entende que poder e paz são duas faces da mesma moeda. Quem é fraco por dentro precisa provar força por fora. Quem é forte por dentro irradia poder mesmo em silêncio. Por isso, nas cenas em que o vemos caminhar pelas ruas de Birmingham, há uma aura em torno dele. Não é arrogância, é domínio. É o tipo de energia que vem de quem já perdeu o suficiente para não temer mais perder. Thomas não reage ao caos. Ele o administra, usando a serenidade estratégica. Ele entende que a raiva é um luxo caro demais. Enquanto os outros gritam, ele pensa. Enquanto os outros atacam, ele prepara o próximo movimento. E é isso que faz dele invencível. Thomas não reage ao caos. Ele o administra, usando a serenidade estratégica. Ele entende que a raiva é um luxo caro demais. Enquanto os outros gritam, ele pensa. Enquanto os outros atacam, ele prepara o próximo movimento. E é isso que faz dele invencível. Você pode aplicar isso à sua própria vida, no trabalho, nas relações, nos negócios. Enquanto os outros se desgastam reagindo a cada obstáculo, você pode observar, esperar e agir na hora certa. É o que Sun Tzu chamava de vencer antes da guerra começar. E Thomas Shelby é a tradução moderna dessa filosofia. Há uma das cenas mais simbólicas de toda a série. Thomas, sozinho em seu escritório, cercado por papéis e mapas. Ele acende um cigarro, respira fundo e fica apenas olhando. A mente dele está a mil, mas o corpo está imóvel. É o retrato da mente estratégica, calma por fora, fogo por dentro. E é assim que os verdadeiros vencedores operam. Algo muito importante é o domínio emocional. Thomas Shelby viu a morte de perto, perdeu amigos, parentes, amores, mas não se tornou amargo, se tornou consciente. Ele sabe que o mundo não é justo e que ninguém vai lhe entregar nada de bandeja. E é por isso que ele transforma dor em direção, sofrimento em foco, perda em clareza. A dor é uma professora silenciosa e Thomas aprendeu cada lição. Essa é a chave da força, transformar o que te quebrou em ferramenta de construção. Ele não nega o sofrimento, ele o utiliza. E esse é o segredo que poucos entendem. O homem que abraça o próprio abismo não pode ser derrubado por nada externo. Agora pense nisso. Quantas vezes você deixou que emoções te tirassem do eixo? Quantas vezes alguém te desequilibrou com uma simples palavra? Thomas Shelby nos mostra que o verdadeiro domínio não está em controlar o mundo, mas em não permitir que o mundo controle o seu estado interno. Ele é o arquétipo do homem que carrega cicatrizes, mas não se define por elas. E talvez seja por isso que ele inspira tantos. Porque, de algum modo, todos temos um pouco de Thomas Shelby dentro de nós. A parte que já perdeu, mas ainda se recusa a desistir. A parte que aprendeu que falar menos é se proteger mais. A parte que entende que o respeito não se exige. Se conquista pela firmeza de quem permanece de pé, enquanto todos desmoronam. Pensar como Thomas Shelby é aprender a mover-se no silêncio, a planejar no escuro, a agir sem precisar anunciar. É transformar o caos em clareza, a dor em foco, o medo em combustível. É entender que o poder não está em controlar os outros, mas em manter-se inteiro quando tudo ao redor tenta te fragmentar. E se há algo que você deve levar deste aprendizado, é isso. Quando o mundo falar demais, ouça. Quando o mundo correr, pare. Quando o mundo te provocar, sorria.
E como Thomas Shelby, acenda seu cigarro imaginário, olhe para o horizonte e pense calmamente. O barulho é dos fracos, o silêncio é dos que sabem o que estão fazendo. Agora, vamos integrar de forma prática como você pode usar isso na sua vida cotidiana. Um mafioso fictício com propósito de autodesenvolvimento. Vou abordar alguns conteúdos para você refletir e usar de forma inteligente e estratégica. 1. Estratégia e expansão silenciosa. Existe um lado do Thomas Shelby que poucos enxergam à primeira vista. Todo mundo vê o gangster, o empresário, o líder. Mas por trás disso, existe um estrategista que domina um princípio fundamental: o controle das narrativas. No mundo real, o seu, o meu, o nosso, não vence quem grita mais alto. Vence quem controla a história que os outros acreditam sobre ele. E esse é um dos poderes mais subestimados de Thomas Shelby. Lembre daquela cena em que os jornais de Birmingham começam a publicar rumores sobre o evento de retratos do rei sendo queimados na fogueira, fazendo os rumores da notícia se espalharem pelo país. Ao invés de negar, se explicar ou tentar limpar sua imagem, Thomas simplesmente deixa o caos correr, porque ele tinha algo em mente, chamando a atenção que precisava para realizar seu plano. Durante o decorrer da série, o Thomas se torna influente na política, e seu nome como gangster também se torna notícias. Mas isso não preocupa Thomas. Por quê? Porque ele entendeu algo que poucos compreendem. Quando você tenta convencer o mundo de que não é perigoso, você perde poder. Quando você permite que o mundo imagine o que você pode fazer, você ganha território sem mover um dedo. Thomas Shelby permite que os outros criem suas próprias histórias sobre ele e usa essas histórias como blindagem. Esse é o pilar da ambiguidade estratégica. Você nunca deixa claro demais quem é. Nem bom demais, nem mal demais. Nem imprevisível, nem caótico. Ambíguo, enigmático. É assim que você se torna difícil de manipular. E repare, é exatamente esse mistério que faz com que os aliados respeitem e os inimigos temam. No cotidiano, isso funciona da mesma forma. As pessoas que entregam tudo de si rapidamente, suas intenções, vulnerabilidades, medos, planos, tornam-se presas fáceis. As que revelam pouco, que mostram apenas o necessário, que mantêm algum mistério, essas são as que conquistam respeito sem esforço. Thomas Shelby não é fechado por falta de confiança. Ele é fechado porque sabe que intimidade é poder. E poder só deve ser entregue a quem provou ser digno. 2. O padrão Shelby. Ver tudo enquanto finge não ver nada. Outra característica fascinante. Thomas observa absolutamente tudo, enquanto todos acreditam que ele não viu nada. Há uma cena memorável, pequena, quase imperceptível, quando Arthur discute com outros membros dos Peaky Blinders no Garrison Pub. Eles estão exaltados, falando alto, gesticulando. Thomas entra, caminha lentamente pelo salão e não diz uma palavra. Mas observa cada detalhe. Quem está nervoso demais, quem olha para baixo, quem demonstra insegurança, quem está blefando. Ele não se mete. Não confronta, não interrompe, ele apenas assiste. É só mais tarde, em uma reunião privada, que ele usa tudo aquilo, sem alarde, sem explosão, como quem move um peão de xadrez. É só mais tarde, em uma reunião privada, que ele usa tudo aquilo, sem alarde, sem explosão, como quem move um peão de xadrez. Esse é o pilar da observação silenciosa. Os fortes não precisam reagir ao que veem. Eles observam, guardam e usam quando o momento certo chega. No seu dia a dia, isso significa
não responder à provocação na hora, não tomar decisão no calor emocional, não expor o que percebeu, observar mais do que fala, analisar o comportamento dos outros quando eles pensam que você não está prestando atenção. No xadrez da vida, quem observa melhor sempre joga melhor. A arte de negociar sem negociar. Um dos momentos mais brilhantes de Thomas Shelby é sua primeira negociação com Alfie Solomons. Os dois se estudam, se provocam, testam limites, mas há algo profundo ali. Thomas nunca demonstra desespero. Ele nunca parece querer o acordo mais do que o outro. Essa é a essência do pilar da postura inabalável. Quem deseja menos, controla mais. Quem demonstra menos emoção, conduz a conversa. Quem parece ter mais opções, nunca sai perdendo. Thomas sempre fala como quem pode perder, mas que não vai ser abalado por isso. Isso desmonta qualquer adversário. De poder interno, de quem sabe que se algo não der certo, existe outro caminho. Na vida real, isso significa, em discussões, relações, negócios, você nunca negocia de um lugar de desespero. Você negocia de um lugar de tranquilidade. O peso do sim e o valor do não. Há uma cena profundamente simbólica quando Grace pede que Thomas deixe a vida de crime. Ela quer que ele diga sim, mas Thomas fica em silêncio. E depois diz não. Não porque não a ame, mas porque entende que cada escolha tem um preço. Esse momento revela um aspecto essencial do arquétipo Shelby. Os fortes dizem não mais do que dizem sim. O sim abre portas, mas o não define limites. Limites criam respeito, e respeito cria estabilidade. A maioria das pessoas diz sim por medo de desagradar. Thomas faz o oposto. Ele diz não quando precisa proteger sua missão, sua mente, sua família, seus objetivos. Esse é o pilar da integridade estratégica. Só os fortes conseguem negar o que enfraquece sua rota. O sim abre portas, mas o não define limites. Limites criam respeito, e respeito cria estabilidade. A maioria das pessoas diz sim por medo de desagradar. Thomas faz o oposto. Ele diz não quando precisa proteger sua missão, sua mente, sua família, seus objetivos. Esse é o pilar da integridade estratégica. Só os fortes conseguem negar o que enfraquece sua rota. 3. A guerra interna. Talvez a parte menos compreendida de Thomas Shelby seja a guerra silenciosa que ele trava dentro de si. Há uma cena icônica. Thomas, sozinho no estábulo, acariciando o cavalo, respirando fundo, tentando se ancorar. Ele está visivelmente abalado por memórias da guerra, mas tenta controlar sua mente. Nesse momento, vemos o homem dividido entre duas versões de si mesmo, o general e o prisioneiro. O general pensa, planeja, conduz, vê o tabuleiro completo. O prisioneiro reage, sente demais, se deixa dominar pela dor. Thomas passa a série inteira impedindo que o prisioneiro tome o controle, e é isso que o mantém vivo. Esse é o pilar do autodomínio emocional. A batalha mais importante nunca é externa, é interna, e vence quem mantém o general acordado. Quando a frieza é a última forma de amor. Poucos percebem, mas a frieza de Thomas Shelby nem sempre é dureza. Às vezes, é proteção. Quando ele esconde certas informações da família, quando toma decisões sozinho, quando carrega o peso do mundo para evitar que os outros sofram, isso não é ego. É responsabilidade. É o preço de ser líder. Há uma cena emblemática quando Tommy coloca Arthur para descansar após um ataque nervoso. Ele não o julga, não o critica, não o diminui. Ele só diz, você é meu irmão, eu cuido disso. Resolve tudo sozinho. Esse é o pilar da liderança silenciosa. Liderar não é mandar, é absorver o impacto para que os outros não precisem sentir. E essa filosofia é útil em qualquer vida real.
Liderança é o ato de carregar a dor do grupo sem pedir aplausos. O futuro como arma. Por fim, Thomas Shelby tem uma habilidade raríssima. Ele age com o presente, mas sempre com o futuro em mente. Enquanto os inimigos lutam pelas próximas 24 horas, Thomas planeja os próximos 5 anos. E isso muda tudo. Uma das últimas cenas da 4ª temporada mostra isso perfeitamente. Todos pensam que Tommy está arruinado, cercado, sem saída. Mas ele sorri. Aquele sorriso quase imperceptível, porque já planejou cada movimento que viria a seguir. Ele antecipa o inimigo, prevê o caos e transforma a incerteza em vantagem. Esse é o pilar da visão de longo alcance. Os fortes não vivem de urgências, vivem de planos, e planos transformam pessoas comuns em forças imparáveis. Vamos agora para a conclusão. A ambiguidade, a observação silenciosa, a postura inabalável, a integridade estratégica, o autodomínio emocional, a liderança silenciosa e a visão de longo alcance completam o mosaico da mente de Thomas Shelby. Aquele silêncio foi um movimento. Aquela pausa foi estratégica, porque é nesse pequeno intervalo que um homem forte enxerga o que ninguém mais vê. É isso que falta ao homem moderno, a disciplina de parar para pensar antes de agir, de observar antes de responder, de entender antes de atacar. E é aqui que nasce um dos pilares mais poderosos de Thomas Shelby, a inteligência emocional estratégica. Não é sobre ser frio, é sobre ter domínio interno suficiente para não ser governado por emoções alheias. Ele não é apenas um personagem, é um manual vivo de psicologia aplicada, um arquétipo do homem que transforma caos em poder e uma metáfora perfeita de como qualquer pessoa pode se tornar mais estratégica, mais calma, mais profunda, mais forte, não gritando, mas pensando como Thomas Shelby. Se esse conteúdo te fez refletir, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque o mundo não precisa de mais vozes gritando, precisa de mais mentes estratégicas. E no fim, como diria o próprio Thomas Shelby, nunca anuncie seus planos, apenas execute. O silêncio faz o trabalho que as palavras jamais fariam.